Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. A igreja de Corinto tinha vivido sob grande imoralidade sexual antes de se converter, e parece que isso tinha sido levado para a igreja. Por isso o apóstolo escreveu, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Não podemos ser uma carne com mais de uma pessoa. Por isso, se você é uma carne com a sua mulher e vai para a cama com outra, tornando-se uma carne com ela, a unidade com sua esposa é violada. E surge a base para o quê? Para o divórcio. Mas é claro, pode haver o perdão. E isso é uma outra questão muito especial. Existe muita gente na Igreja de Jesus Cristo hoje que se divorciou antes de se converter a Cristo. Algumas dessas pessoas se divorciaram mais de uma vez e já passaram por 2 ou 3 casamentos. Será que essas pessoas, quando entram para o corpo de Cristo, devem ser tratadas como cidadãos de segunda classe? Qual deve ser a atitude da Igreja para com elas? Vou dizer agora como acho que este princípio do espírito da lei, ilustrado por Jesus no capítulo 5 de Mateus, pode ser aplicado nessa situação. Devemos passar a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus, antes de aplicá-la na vida do povo de Deus. A palavra justificado significa como se nunca tivesse pecado antes. Quando você compreende o ensino do Evangelho que diz que é como se nosso passado nunca tivesse existido, quando você o confessa a Jesus e confia no sangue dele para ter o perdão, então, neste passado, que já foi justificado, está incluído também os casamentos pelos quais você já passou. Não é isso mesmo? Isso nos leva à pergunta: o que é o casamento aos olhos de Deus? O que Deus uniu, ninguém separe. Este é o casamento aos olhos de Deus. Será que todo mundo que assinou um pedaço de papel foi unido por Deus? O que é o casamento aos olhos de Deus? Qual deve ser a atitude da igreja em relação àqueles que já passaram pelo divórcio antes de se converterem e se tornarem membros da igreja? Em relação aos divorciados, prevalece a mesma atitude. Depois que a pessoa passa a viver em Cristo, ninguém deve ter mais dúvidas. O casamento é uma relação entre 2 pessoas baseado na exclusividade. O casamento é uma união que requer exclusividade. O casamento é uma união exclusiva até que a morte separe o casal, até que haja infidelidade. Não podemos nos esquecer do que estava acontecendo quando Jesus apresentou os versículos 31 e 32. Jesus estava ilustrando e aplicando a diferença entre a sua abordagem das Escrituras e a abordagem que os líderes religiosos faziam. Jesus estava mostrando àqueles reunidos com ele no primeiro retiro espiritual como aplicar a palavra de Deus nas próprias vidas e nos seus relacionamentos. Além disso, Jesus estava mostrando como aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas e em nossos relacionamentos. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, ó. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link, vejo você lá.